Mais Inclusão. Um programa que traz histórias que visam mudar a consciência da sociedade moçambicana em relação aos direitos das pessoas com deficiência. Mais Inclusão. Do Rovuma ao Maputo, do Zumbo ao Índico. Saudações, amigo ouvinte. Está no ar o seu programa Mais Inclusão, comemorando 3 anos de existência do Rovuma ao Maputo, do Zumbo ao Índico, procurando contar histórias que visam mudar a consciência da sociedade moçambicana em relação aos direitos das pessoas com deficiência. Está na vossa companhia Genoca Mafutini na apresentação e Abdul Rahman Ibrahim na edição. Votos de ótima escuta. Vamos aos destaques de hoje. Decreto 53/2008 sobre acessibilidade longe de ser cumprido. Presidente da República fala sobre a importância da assistência social. Em seguida, uma reportagem sobre a falta de estacionamento personalizado para pessoas com deficiência. Equipa de reportagem do programa radiofônico Mais Inclusão fez uma ronda ao Hospital Central de Maputo, onde verificamos a existência de parque de estacionamento, mas não que está no decreto 53/2008 de 30 de dezembro, que ao nível da maior unidade sanitária do país deve ter 5 lugares personalizados para pessoas com deficiência. Farida Gulamo e Paulo Singh, ambos com deficiência físico-motora, queixam-se da falta de parque de estacionamento personalizado a este grupo social. Falar desta questão do parqueamento é falar de algo que nos preocupa bastante, tendo em conta que eu tenho uma viatura própria e muitas das vezes, quando vou a instituições de caráter público, tenho grandes dificuldades de onde estacionar a minha viatura, porque infelizmente os parques que existem distam muito do local de entrada da instituição onde eu me quero dirigir. Eu, como cidadã deste país, devo gozar dos mesmos igualdade de direitos que têm os outros cidadãos. Não tendo um sítio para parquear a minha viatura, automaticamente sou penalizada porque, primeiro, ou tenho que deixar o carro muito longe, alguém me puxar a cadeira para eu poder ir ao local onde eu pretendo, ou tenho que discutir com a polícia camarária, que infelizmente me aplica uma chamuça. O hospital provincial, em que não tem sítio reservado para o parqueamento das pessoas com deficiência, mas tem bastante espaço e acaba facilitando um bocadinho, e o que é uma realidade diferente do Hospital Central de Maputo, porque lá não tem sítio para parquear. Tanto do lado de fora como do lado de dentro. Lá de dentro muitas das vezes não permitem que tu entres porque não és funcionário do Hospital Central, e quando te deixam entrar por seres pessoa com deficiência não encontras sítio para parquear, então tem sido mesmo muito complicado.
O lugar de estacionamento para pessoas com deficiência, segundo o decreto 53/2008 de 30 de dezembro, deve ter no mínimo 5,50 metros contra 3,30 metros. Espaço reservado considerado ideal para permitir com que o automobilista com deficiência tenha maior mobilidade da sua cadeira de rodas ao sair da viatura. Muitas vezes tem lá um sítio que está reservado para pessoas com deficiência, mas o sítio é muito pequeno, ele só põe lá para dizer que tem, mas não tem as dimensões recomendadas. Então isso cria constrangimento na pessoa que está a conduzir, porque normalmente as pessoas com deficiência, quando estacionam, para descerem do carro, precisam de abrir na totalidade a porta, e se está num sítio estreito, num parqueamento pequeno, não consegue abrir a porta, então acaba constrangendo a pessoa com deficiência, nesse caso. Porque mesmo agora na nova sinalização há sítios para estacionamento, mas é normal chegar lá, encontrar que o estacionamento está ocupado. Mesmo não estando ocupado, pode ocupar o espaço do deficiente sinalizado, mas os outros automobilistas não prestam atenção nos sinais dos carros. Chegam, encostam e pode voltar, ficar 1 hora ou mais tempo à espera que o dono do carro apareça para poder afastar, para poder entrar no teu carro. Esse sistema é preocupante. Farida Gulamo e Silva Coça esperam que, com a aprovação da Lei de Promoção e Proteção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, se reforce a questão da acessibilidade no país. Existem leis, por que não implementa? Cada instituição do governo é de caráter obrigatório a sua implementação. A Lei de Promoção e Proteção dos Direitos está lá, plasmado tudo o que cada um deve fazer, e cada ministério tem que enfrentar o desafio, definir prioridades, ver o que é que pode fazer. Ministério de Ciência e Tecnologias é chamado a responder. Ministério de Saúde, Ministério do Trabalho, Ministério da Economia e Finanças, todos os ministérios. Não há ministério que diz que ele está isento. A existência do Instituto Nacional é para ser uma entidade do governo que tem que trabalhar com os técnicos especializados, com pessoas com deficiência, acesso a assessorar cada um do setor técnico e a serem pagos pelo Estado. Eu penso que pode vir a melhorar, mas tem que se divulgar mais, né? Porque mesmo eu ainda não conheço bem ela e ainda não li. Então é preciso divulgar mais para com que tenha efeito. Porque outras pessoas não vão cumprir por não saber. Tá vendo? Mesmo eu posso até de vez em quando não exigir o meu direito por não saber. Então é preciso divulgar mais a informação. O programa radiofônico Mais Inclusão visitou um centro comercial na Marginal, na cidade de Maputo, onde verificamos o cumprimento do decreto. Aqui existem mais de 5 lugares de estacionamento reservados a pessoas com deficiência. Alberto Valente, que trabalha numa agência bancária, comprova o fato. A instituição onde eu trabalho, desde o dia em que foi abolido, me foi atribuído um espaço devidamente assinalado, um espaço para deficiente, no qual apenas eu estaciono. Então, a não ser que eu informe que eu não estarei, os guardas garantem que o espaço é ocupado por uma outra viatura. O não cumprimento do decreto 53/2008 de 30 de dezembro é punível por lei com as seguintes multas. Artigo 20. Infrações e penalizações. 1. Sem prejuízo da penalização das infrações constantes dos códigos
posturas e outra legislação aplicável. A construção de edifícios ou outras instalações de sistema de serviços públicos sem os dispositivos técnicos previstos no presente regulamento é punida. A linha A com multa de 8.000 a 80.000 meticais na cidade de Maputo e nas cidades capitais de províncias. A linha B com multas de 4.000 a 40.000 meticais nas restantes cidades e vilas. A linha C com multa de 2.000 meticais a 20.000 meticais nas outras povoações ou localidades. Os valores das multas cobradas ao abrigo do presente regulamento têm o seguinte destino: a linha A, 40% para o orçamento do Estado; a linha B, 40% para a Inspeção Geral de Obras Públicas, entidade responsável pela sua cobrança; e C, 20% para a ação social. Em seguida, vamos também ouvir o que o chefe do Estado moçambicano falou sobre a assistência social. A conferência irá abordar as lições aprendidas, os atuais desafios na proteção social, incluindo os efeitos das mudanças climáticas e desastres naturais, o desempenho dos programas de financiamento e o seu impacto no capital humano. A vossa presença é uma demonstração clara de que, nesta caminhada conjunta rumo ao progresso dos moçambicanos, não queremos, como disse e tem dito o nosso secretário-geral das Nações Unidas, não queremos deixar ninguém atrás por causa da sua condição física, condição econômica, sua idade, saúde, entre outras vulnerabilidades ou desvantagens. Saúde endereço palavras de solidariedade e reconhecimento ao público-alvo e beneficiários dos vários programas de proteção social, reafirmando que na República de Moçambique o acesso à proteção social é direito fundamental consagrado na Constituição e não é um ato de caridade. Um dos méritos desta conferência é o fato de ela promover uma forma de trabalhar que requer que soluções de problemas complexos que afetam o nosso povo sejam encontradas de forma inclusiva no seio das pessoas que vivem em realidades específicas e diferentes. Poderíamos chamar um estudioso, um consultor, sentar aqui, depois ele elaborar na escola manuais e vir aqui dizer as coisas acontecem assim, as possíveis soluções são A, B, C, D, mas aqui não. São pessoas que estão na carne a viver o problema, que estarão aqui durante esses 2 dias para partilhar as suas experiências e também colocar as suas preocupações de modo a encontrar soluções juntos. Por isso esse encontro é um espaço privilegiado para o exercício da cidadania, por reunir diferentes atores entre entidades governamentais, como nos disse aqui a ministra, da sociedade civil, do setor privado, parceiros e organizações não governamentais, confissões religiosas oriundos de todo o país. Minhas senhoras, meus senhores, proteção social é, na essência, prevenir, gerir e vencer situações que limitam a capacidade e o bem-estar dos indivíduos. É realizada através da adoção de políticas, estratégias, leis e regulamentos em combinação com a implementação de ações e programas concretos para combater a pobreza e outras vulnerabilidades. O principal objetivo é aumentar a resiliência das pessoas em enfrentar problemas causados pela velhice, por exemplo, ou falta de renda, doença, deficiência, deslocações forçadas. Sabe que nos últimos anos sempre temos estado a viver deslocações forçadas por causa, por exemplo, do terrorismo. E não só, as calamidades foram muito bem aqui mencionadas, fazem pessoas, nós agora estamos a criar mais uma vila em Guaraguara, mas pessoas já viviam na beira. As pessoas precisam, sobremaneira, serem protegidas numa certa fase, entre outros. A proteção social, que tradicionalmente em muitas sociedades era providenciada pelas famílias, ou amigos, vizinhos, era assim no passado. Alguém estava com deficiência, então era a família que atendia. Estava velho, não tinha renda, era a família que atendia.
estava com doenças, mas evoluiu para incluir na provisão organizações filantrópicas que criam-se para apoiar, e no mundo moderno tornou-se a responsabilidade dos Estados. É aí onde está a nossa responsabilidade. Moçambique é signatário da Declaração Universal dos Direitos Humanos, da Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos e dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, entre outros instrumentos relacionados com os direitos humanos. Daí também cai a nossa responsabilidade. Somos signatários porque assumimos que temos que executar, temos que fazer parte da solução. Em Moçambique, o sistema formal de proteção ou segurança social é uma conquista da independência, porque, como eu disse, antigamente era entre amigos, entre vizinhos. Durante a administração colonial, os indígenas ou nativos nunca foram prioridade ou simplesmente não eram contemplados. No quadro da proteção social e no âmbito da promoção da coesão social, reforço do capital humano, no desenvolvimento inclusivo e na redução da vulnerabilidade, há vários tipos de riscos das camadas mais pobres. O Estado moçambicano aprovou a Lei 4, número 4/2007, de 7 de fevereiro, sobre a proteção social, que criou as bases para o desenvolvimento de um sistema de segurança social. Esta lei combina regimes contributivos e de prestações não contributivas financiadas pelos impostos, inclui a assistência social, e está estruturada em 3 níveis principais, nomeadamente segurança social básica, que é administrada pelo Ministério do Gênero, Criança e Ação Social, através do INAS, ou seja, Instituto Nacional de Ação Social. O seu público-alvo são os idosos, vivendo na pobreza absoluta, crianças vulneráveis, incluindo órfãos, pessoas com deficiência, doenças crônicas e degenerativas. 2. Segurança social obrigatória, administrada pelo Ministério do Trabalho e Segurança Social, através do Instituto Nacional de Segurança Social, o INSS, para os assalariados fora do setor público, alvos de várias contingências como doença, maternidade, acidentes de trabalho, desemprego, invalidez, velhice e morte de responsável, portanto, aquele que toma conta da família, e os funcionários do setor público através do Instituto Nacional de Providência Social. E 3, como eu disse, são 3, segurança social complementar, administrada e realizada por vários intervenientes, incluindo dos setores privados e voluntários. Minhas senhoras e meus senhores caros presentes, nos últimos 10 anos, como país, demos passos significativos para consolidar o sistema de proteção social com a criação de um grupo legal e orientador e cada vez mais adequado, bem assim a introdução de ações mais inovadoras e abrangentes. Para suportar a nossa ação foram aprovadas políticas, leis, estratégias e planos que permitem que cidadãos merecedores gozem dos seus direitos e usufruam dos progressos que temos alcançado nos domínios econômico, social e cultural. Criar muitas leis, muitos regulamentos, é que não se pode fazer nada sem normalizar. Tem que haver a normalização, o padrão. Depois pode cair no erro de direitos humanos, não estar a cumprir. Então é preciso regulamentar as coisas e de forma a serem obedecidas. Por isso algumas coisas não acontecem quando não são regulamentadas. É verdade que depois disso há o fenômeno da implementação. Né? E do quadro legal e orientador destacamos as políticas de ação social, de gênero e estratégia de sua implementação e a Estratégia Nacional de Segurança Social Básica. 2, as leis da família e das sucessões. 3, a lei de prevenção e combate às uniões prematuras. 4, a proteção dos direitos da pessoa com deficiência. A estratégia da educação inclusiva e, finalmente, o Plano Nacional para a área de pessoas idosas, entre vários instrumentos que ampliam a proteção dos cidadãos. À luz da Estratégia Nacional de Segurança Social Básica, tanto em 2016 e 2024, que visa aumentar o consumo, a resiliência das famílias que vivem em situação de pobreza e vulnerabilidade, há efeitos de choque climáticos. Estamos a implementar 5 programas de assistência social, nomeadamente o subsídio social básico, apoio social direto, serviço de ação social, atendimento em unidades sociais de ação social produtiva, programa de ação social escolar e programas de promoção de saúde. Com efeito em relação aos serviços básicos na área de educação, estendemos a escolaridade obrigatória até 9ª classe.
e removemos uma antiga barreira que impedia que meninas grávidas frequentassem as escolas nos turnos diurnos. Esquecemos, eu recordo quando em 2019 eu anunciei isso, depois de 2020 começamos a não pagar matrículas, nem nada, não havia antes, pessoal, eu não consigo estudar porque não tenho condições. Mas se alguém agora diz que não consegue estudar porque não tem dinheiro para matrícula, de fato que arranje outro argumento. E essa questão das meninas, completamente uma excursão, porque estávamos a excluir. O que tem que ser feito é fazer tudo para que as meninas não fiquem grávidas antes do tempo, mas não depois discriminá-las depois disto acontecer, porque nós cometemos o erro de não mobilizar, não preparar as pessoas. Então esse é o erro primário. Mas mesmo assim não podemos continuar a penalizá-las porque depois ficam definitivamente frustradas, desenquadradas ao nosso sistema. Foi difícil entender isso, mas já agora as pessoas conseguem aceitar ter colega ao lado da escola, da sala, quando está à espera. Se andarem na estrada, vão ver pessoas que estão à espera para receber. Ou vão nas lojas, ficam. Aquelas pessoas com aquela capacidade de andar, não há outra maneira de fazer para eles terem alguma coisa sempre. Tem aquelas crianças que, por exemplo, se temos nossos compatriotas cegos, não veem. Mas tem aqueles jovens que desacompanham as pessoas. Com essas pessoas não podemos trabalhar e encontrar uma maneira sustentável para essas pessoas poderem viver. Do que estar acordou, foi passear, foi procurar essa coisa. Não há outra maneira. E como que viviam antes ou como que vivem no campo? Porque eu não conheço na minha aldeia pessoas saírem de manhã todos os dias, andar na porta a porta a pedir. Mas temos cegos lá, temos pessoas. Como que se faz isso? E essas experiências tragam aqui para podermos partilhar. É possível, ninguém disse que não há solução. Conheço pessoas com deficiência, se capacitarmos, podem aprender a fazer cesto, chapéus. Eu vejo muitos ali em Mikufi. Então, é só capacitá-los e depois eles vão ver, depois vamos monitorar ou treiná-los para poder ver como que eles podem fazer. E é possível. Já havia aqui no Maputo Marginal, depois do Hotel Santo Santo, havia ali um grupo de deficientes que faziam cestos, sapatos, e a gente ia lá comprar. Até o preço não era alto. Eu recordo, havia uns senhores estrangeiros, quando ele disse o preço do CCRAC, disse, não, é muito baixo, deram mais. Por perceberem que esses precisam de apoio, mas o apoio real é que estão a fazer o trabalho concreto. Nós estamos convencidos que respostas a estas e outras perguntas ou questões vão, de certa forma, contribuir para a identificação das melhores estratégias e planos de ação a adotar na promoção do bem-estar e inclusão social dos mais desfavorecidos. E investir na proteção social é também investir nas pessoas, é aumentar as suas capacidades e sua resiliência, resultando no melhoramento da sua saúde, competências, empregabilidade e renda. Investir na proteção é contribuir na redução da pobreza e exclusão, é promoção do crescimento econômico inclusivo, é promoção permanente da paz e coesão social e do desenvolvimento em geral. Investir na proteção social, como dissemos, não é uma mera despesa. É investir no futuro brilhante e no bem-estar das pessoas, comunidades, também na defesa dos direitos do homem e a dignidade do homem. Então, essas são razões suficientes para o governo continuar a priorizar esse tipo de investimentos, pois não há desenvolvimento, como disse muito bem a primeira intervenção, sem inclusão. Nós temos a consciência das lacunas em termos de cobertura, abrangência e adequação que se devem essencialmente ao déficit no financiamento, sendo Moçambique um país de baixa renda. Essas lacunas são acentuadas pelas diferentes adversidades que vivemos. Sabe que no tempo de Covid havia uns apoios que estavam a ser dados em algumas províncias, mas depois ficou interrompido, porque as pessoas que nos apoiavam tiveram que parar. De certeza que houve uma prioridade diferente. E aquela coisa, parou o Covid. As pessoas ainda vão a tempo de fazer algum trabalho, mas havia um sítio onde havia mortes por causa ou secas, então foram para lá, porque os outros fazem leitura universal. Então não conseguimos fazer abrangência, houve aquelas comparações, argumentações, só que é difícil ir explicar a pessoa, este recebeu e depois o outro não recebeu. Então começa, mas por que esse recebeu? Mas não foi por maldade. Contudo, temos igualmente a consciência de que o alcance de resultado satisfatório na proteção social depende de nós e em grande medida da preservação da paz. Isso é fundamental para podermos produzir paz também nas famílias, nas comunidades e na sociedade.
Estamos nos momentos finais do programa das rádios comunitárias Mais Inclusão. Vamos ao dicionário inclusivo. Dicionário inclusivo. Somos a Associação Moçambicana de Mulheres com Deficiência, criada em outubro de 2007, uma organização humanitária de filiação voluntária sem fins lucrativos, dotadas de personalidade jurídica. A associação, com registro no BR número 56, de 22 de março de 2023, que atua no âmbito nacional, com sede na cidade de Maputo. Sou uma mulher com a deficiência. Estou numa associação das mulheres com a deficiência em Moçambique. A associação tem me ajudado bastante, porque eu não nasci assim, tive um acidente, depois a minha vida parou. Mas depois que entrei na associação, estou me sentindo muito à vontade. Estou muito bem na associação, eu já conheço os meus direitos, porque eu tenho direito à família, na sociedade tenho um enquadramento. Nossa visão, ser uma organização nacional coesa, reconhecida como referência em termos de qualidade da sua intervenção em ações de advocacia e direitos humanos. Vou agradecer que não deixam de nos apoiar e nos apoiam sempre, porque são as pessoas que precisamos. Nem emprego que não conseguimos mais. A idade também já não abastece para eu dizer de que ainda quero emprego, mas com as coisas que nos ajudam de pouco a pouco. O que fazemos? Advocacia para direitos humanos, em particular, direito das raparigas e mulheres com deficiência, empoderamento social e econômico, saúde sexual e reprodutiva da rapariga e mulheres com deficiência. Os membros da AMMD falam de associativismo e são mudanças no dia a dia. Graças ao trabalho do ativismo, eu tive autoestima, aprendi dos outros meus colegas a se relacionar com o mundo, com a sociedade, com a família. Eu tinha medo de sair para fora, não tinha necessidade de ficar com muita gente, porque sou uma pessoa com deficiência. Então me levou para lá, daí mudou minha vida, já não tenho medo de andar, não tenho medo de quem. Em 2024, o programa WVL Aliadas, implementado pelo Centro de Aprendizagem e Capacitação da Sociedade Civil, SESC, apoiou 10 mulheres com deficiência no âmbito do empoderamento às mulheres com deficiência. As mulheres falam das mudanças das suas vidas. A minha vida antes era parada, era difícil, mas quando eu recebi o kit, mudou aquela primeira parada, uma primeira difícil. Agora uma nova primeira, eu consigo, através de dinheiro que eu ganho, consigo ajudar aqui em casa a fazer a minha despesa pessoal. Na verdade, esse trabalho já estou há bastante tempo a fazer. O trabalho, na verdade, nos ajuda bastante em casa. Deram 2 sacos de amendoim e deram 2 sacos de feijão. Então, naqueles 2 sacos de amendoim e 2 sacos de feijão, eu comprei 2 máquinas que estou a trabalhar com de coco e amendoim. A Associação AMMD, com parceria com Aliadas, ela recebeu kits para empoderar mulheres com deficiência no seu autoemprego. Sabemos nós que a falta de emprego, mesmo para pessoas sem deficiência, então esse projeto de Aliadas veio para empoderar, para apoiar essas mulheres. Este projeto, para além de garantir o empoderamento econômico, também contribuiu para o empoderamento social das mulheres com deficiência. Realização do projeto: Associação Moçambicana das Mulheres com Deficiência, com apoio das Aliadas. Estamos nos
nos momentos finais do programa Mais Inclusão. Mas antes, vamos recapitular as manchetes. Decreto 53/2008 sobre acessibilidade longe de ser cumprido. Presidente da República fala sobre a importância da assistência social. É tudo para esta edição do Mais Inclusão. Esteve na sua companhia Ginoca Mafutini na apresentação e Abdul Rahman Ibrahim na edição. O Mais Inclusão contou com o apoio da Montepuez Ruby Mining Limitada e da TV Surdo. Até a próxima oportunidade. Mais Inclusão. Um programa que traz histórias que visam mudar a consciência da sociedade moçambicana em relação aos direitos das pessoas com deficiência. Mais Inclusão. Do Rovuma ao Maputo, do Zumbo ao Índico.